Tânia observava da janela do escritório o momento em que Jacques e Filipa saíam juntos do carro. A risada da viúva ecoava no pátio da Boaz e a empresária sentiu o estômago revirar. O divórcio mal havia sido assinado e ali estava ele, o homem que um dia a amara, exibindo outra mulher sem a menor vergonha. É isso que restou do Jacques que eu conheci? Pensou, enquanto a raiva e a tristeza se misturavam. Ricardo, que vinha se aproximando pelo corredor, percebeu a expressão dela e lançou um olhar discreto em direção ao casal. Não gostou do que viu. Havia em Filipa algo que o incomodava. Não apenas o fato de ser a viúva de Abel, mas o modo como Jacques parecia usá-la como peça de um jogo maior. E no fundo, Ricardo sabia que não passava de outro peão no tabuleiro de Jacques. Mais tarde, no vestiário da academia da Boaz, Jacques se aproximou de Danilo, o jovem ambicioso que sonhava com uma vaga na diretoria de marketing. "Você é esperto, Danilo", disse ele com um tom de voz controlado. "E eu gosto de gente assim." "Agradeço, Dr. Jacques", respondeu o rapaz surpreso. "Mas o que o senhor quer de mim?" "Quero alguém dentro da empresa que me mantenha informado. Entenda, há pessoas conspirando contra mim, e eu preciso saber quem são." Danilo hesitou, sem saber se aceitava o convite. Mas o olhar de Jacques era persuasivo demais para ser recusado. Enquanto isso, Léo tomava café na varanda da casa de Cami. O clima entre as duas era leve, embora o coração de Léo ainda guardasse preocupação com o futuro. Marlon, ex-noivo de Cami, estava cada vez mais distante, e a relação entre eles parecia não ter mais volta. "Ele mudou, Léo", desabafou Cami, mexendo o café distraidamente. "Desde que se aproximou do Jacques, não o reconheço mais." "Talvez o problema seja justamente esse", respondeu Léo. "Jacques suga o que há de bom nas pessoas." "E você?", perguntou Cami, tentando mudar o foco. "Ainda acredita que pode cuidar de tudo sozinha?" Léo riu, sincera. "Tenho Sofia, tenho você, já é o suficiente." Na Boaz, Ricardo entrou na sala de Tânia sem perceber que ela o esperava com um olhar glacial. "Precisamos conversar", disse ela com firmeza. "Claro, sobre o quê?", perguntou ele sorrindo, fingindo calma. "Sobre traição, Ricardo." Ele tentou disfarçar, mas Tânia já sabia demais. "Você acha que eu não percebi suas manobras? Está passando informações da Boaz para o Jaque", acusou. Ricardo deu um passo para trás, nervoso. "Tânia, você está exagerando. Eu jamais..." Mas antes que terminasse, ela puxou algo da gaveta, um par de algemas. "Eu sempre fui justa, Ricardo, mas hoje não. Hoje eu quero que você sinta o que é perder o controle." Com um movimento rápido, ela o algemou à cadeira. Ricardo tentou se soltar, mas as mãos dela tremiam de fúria e desespero. "Tânia, isso é loucura!" gritou ele. "Você não sabe o que está fazendo." "Sei, sim", respondeu fria. "Estou impedindo mais um homem de destruir o que resta da Boaz." Ricardo se debatia, e a tensão crescia. Quando tentou se levantar à força, ela o empurrou e, num impulso, o atingiu com um castiçal. O advogado caiu, desacordado. Tânia ofegava, assustada com o que fizera. Mas uma parte dela, a parte cansada de ser enganada, sentia um estranho alívio. Do outro lado da cidade, o ginásio estava lotado. Era o dia das lutas de kickboxing, e Marlon era o centro das atenções. Entre o público, Léo e Cami acompanhavam tudo lado a lado. Heidegger, treinador de Marlon, conversava com Bárbara, a jovem lutadora que havia se tornado sua pupila mais promissora. "Fique de olho em Lucas", aconselhou ele com um sorriso. "Ele é talentoso, mas ainda não controla os impulsos. Pode aprender muito com você." Bárbara assentiu, observando o rapaz de longe, sem perceber que o interesse de Heidegger por ela ia além do profissional. Ryan, sempre brincalhão, chegou no meio do evento e foi direto cumprimentar Cami. "Vim ver o espetáculo", disse divertido. "E quem sabe aprender uns golpes com você." Léo riu da situação, balançando a cabeça. "Cuidado, Cami. Esse aí quer um treino particular. Se ele aguentar meia rodada, eu ensino", respondeu Cami entre risos. A luta começou. Marlon, determinado a provar seu valor, enfrentava o adversário com golpes precisos e concentrados. Cada movimento era observado atentamente por Bárbara, que torcia por ele. Quando o árbitro anunciou o fim e ergueu o braço de Marlon, o ginásio explodiu em aplausos. Bárbara correu até ele e o abraçou com força, emocionada.
Por alguns segundos os dois pareciam esquecer o mundo ao redor. Mas Cami e Léo, na arquibancada, viram tudo. Cami, ainda sentindo o peso do rompimento, disfarçou o incômodo com um sorriso contido. Léo, percebendo o constrangimento da amiga, tocou em seu braço. Deixa pra lá, Cami. Às vezes o melhor é deixar o passado onde ele está. Cami respirou fundo e concordou em silêncio. Marlon, agora rodeado de aplausos, olhou discretamente para ela, arrependido, mas nada disse. De volta a Boaz, o silêncio na sala de Tânia era pesado. Ricardo começava a recobrar a consciência, com uma mancha de sangue na testa e as algemas ainda presas. Ela, sentada diante dele, observava o corpo inerte se mover. Agora você sabe o que é ficar à mercê de alguém, Ricardo, murmurou com os olhos marejados. Lá fora, a noite caía sobre todos. Sobre Jaques, que tramava novos planos com Filipa. Sobre Léo, que ria com Cami tentando esconder a preocupação. E sobre Tânia, que acabara de cruzar uma linha sem volta. Nos próximos capítulos de Dona de Mim, Rosa estava sentada na varanda, o olhar perdido entre as flores murchas do jardim que Abel tanto cuidava. O vento leve balançava seus cabelos grisalhos e, por um instante, ela parecia lembrar do passado. Mas logo a confusão em sua mente voltava, misturando rostos, vozes e lembranças. Jaques, seu filho, aproximou-se com um sorriso frio, o mesmo que usava para disfarçar segredos. Mãe, disse ele com uma doçura ensaiada. A senhora vai se surpreender com o que eu estou prestes a fazer. Rosa olhou, confusa, tentando decifrar aquelas palavras. Surpreender? Ah, Jaques, você sempre gostou dessas surpresas, não é? Mas seu pai... Ela parou, tentando lembrar o nome. Abel não gostava disso. O rosto de Jaques endureceu ao ouvir o nome do irmão. A lembrança de Abel era uma ferida aberta, e para ele Rosa insistia em cutucá-la todos os dias. Abel se foi, mãe. Está na hora da senhora parar de viver no passado, respondeu ele, seco, disfarçando a irritação. Mas Rosa, num lampejo de lucidez, encarou o filho com uma tristeza profunda. Você fala como se fosse fácil esquecer o que se perde, Jaques. O tempo apaga rostos, mas não apaga a culpa. Essas palavras o atingiram como uma faca. Por um instante, o vilão perdeu o controle da própria máscara. Depois, respirou fundo e saiu, deixando Rosa sozinha com suas memórias embaralhadas. Enquanto isso, Léo caminhava inquieta pelo jardim da Boaz. Desde que assumira a guarda de Sofia, a filha adotiva de Abel, vivia sob constante tensão. Tinha medo de Jaques, de suas ameaças veladas e de sua maneira controladora de manipular tudo ao redor. A presença de Dedé, o filho de Cami, apenas aumentava o risco de um confronto. Léo sabia que Jaques não reagiria bem ao ver as duas crianças juntas. Sofia era o elo que ele tentava apagar do passado de Abel. E Dedé representava a lealdade de Cami, sua antiga aliada que agora o enfrentava. No escritório, Ricardo observava os relatórios sobre a transição da Boaz, empresa fundada pela família. Com um meio sorriso, ele assessorava Samir, o novo diretor jurídico, enquanto enviava cópias de documentos confidenciais diretamente para Jaques. O jogo de espionagem corporativa estava em andamento e cada movimento era calculado. Samir, a reestruturação está sob controle, garantiu Ricardo com voz firme. Só precisamos ajustar os contratos de representação externa. Mas assim que o sócio deixou a sala, Ricardo digitou uma mensagem rápida no celular. Jaques, os documentos estão com você. A Boaz está pronta para cair na área da piscina. Sofia brincava com Dedé sob o sol da tarde. As risadas das crianças ecoavam, inocentes, sem saber o perigo que as cercava. Jaques apareceu de repente, com o olhar gélido, e parou diante delas. Ora, ora, a nova família de Abel, provocou com ironia. E pensar que o meu irmão morreu defendendo isso. Léo se levantou imediatamente, protegendo Sofia com o corpo. Jaques, você não tem o direito de se aproximar delas. Direito? Ele riu. Eu sou o único Leonel de sangue que restou com juízo. A Boaz, essa casa, tudo isso me pertence. Sofia se encolheu, assustada, e Jaques deu um passo à frente, até que Léo o empurrou com força. Você não vai tocar nela! A tensão explodiu. Dedé começou a chorar, e Cami, que observava de longe, correu para intervir. Chega, Jaques! Gritou ela. Você perdeu o controle há muito tempo, mas ele apenas sorriu, como quem se diverte com o caos que provoca.
Vocês ainda vão me agradecer, Cami. Tudo o que faço é por justiça. Léo tremia de raiva. Sabia que aquele homem era capaz de qualquer coisa. Naquela mesma noite, Cami decidiu pôr fim ao que restava de sua relação com Marlon. O noivado, que um dia parecia promissor, agora era apenas um fardo. Eu não posso continuar assim, Marlon. Você mudou, disse ela firme. Mudei porque o mundo mudou, Cami. Você não entende o que está em jogo, respondeu ele evasivo. Eu entendo sim, entendo que está se tornando igual ao Jaques. E isso eu não posso aceitar. Ela retirou o anel do dedo e o colocou na mesa, saindo sem olhar para trás. Marlon ficou em silêncio, observando a joia brilhar sob a luz fraca do abajur, um símbolo do amor que ele acabara de perder. Nos próximos capítulos de Dona de Mim, Jaques decidirá que chegou a hora de mudar de estratégia. Cansado de ser visto como o vilão implacável da família Boaz, ele resolve vestir uma nova máscara, a do homem arrependido, disposto a se redimir de todos os seus pecados. Mas, como sempre, por trás do aparente arrependimento, há cálculo e manipulação. O empresário percebe que Filipa, a viúva de seu irmão Abel, ainda é sua maior fraqueza e, ao mesmo tempo, a única ponte possível para recuperar a confiança da mãe, Rosa, e o respeito da sociedade. Fingindo humildade, ele se aproxima da ex-cunhada com palavras doces e gestos cuidadosamente ensaiados. Eu errei, Filipa. Errei demais. Mas juro que quero mudar, diz com a voz trêmula e o olhar marejado. Filipa, surpresa, o observa com desconfiança. Há algo no tom de Jaques que soa sincero, mas ela o conhece bem demais para se deixar levar facilmente. Ainda assim, decide ouvir. O vilão fala sobre arrependimento, sobre as noites sem sono, sobre o peso da culpa. Finge reconhecer o quanto magoou todos à sua volta, Rosa, Samuel e até mesmo a própria Filipa. Cansei de lutar contra fantasmas. Eu só quero paz, ele declara com teatral emoção. Filipa permanece em silêncio por alguns instantes, absorvendo aquelas palavras. No fundo, quer acreditar que há um fio de humanidade em Jaques, mas também sabe que ele é um mestre na arte de mentir com convicção. Mesmo assim, resolve colocar à prova o suposto arrependimento dele. Se você quer realmente mudar, Jaques, então prove. Peça desculpas a Léo. Tudo o que ela passou por sua culpa não pode ser ignorado. A reação do empresário é imediata. Seu rosto endurece, o orgulho fala mais alto. Pedir desculpas a Léo, a estilista que sempre o enfrentou, que desafiou sua autoridade dentro da Boaz, era o mesmo que se ajoelhar diante do passado. Mas, percebendo o olhar firme de Filipa, ele cede, controlando a raiva que lhe queima por dentro. Está bem, responde forçando um sorriso. Se isso vai te mostrar que eu realmente mudei, eu faço. Jaques planeja o gesto de redenção como quem prepara um espetáculo. Pensa nas palavras, no tom da voz, até no traje que usará. Quer parecer simples, humano, vulnerável. Quando chega ao ateliê de São Cristóvão, onde Léo trabalha, o ambiente se silencia. As costureiras trocam olhares, surpresas ao verem o homem que um dia aterrorizou todos na empresa. Léo, concentrada em um desenho, levanta o olhar e o encara friamente. O que você está fazendo aqui, Jaques? Ele dá um passo à frente com o semblante abatido. Eu vim pedir desculpas. Léo solta uma risada curta e descrente. Desculpas? Depois de tudo o que você fez comigo? Depois de tentar me humilhar, de me afastar da Boaz, de jogar meus colegas contra mim? Jaques engole em seco, sustentando a encenação. Eu era outro homem, Léo. Um homem cego pela raiva, pelo orgulho. Fiz muita coisa errada, mas quero me redimir. Eu entendi que o poder não vale nada quando a gente perde as pessoas que ama. Léo cruza os braços. Não me venha com esse discurso ensaiado. Você sempre diz o que as pessoas querem ouvir. Mas o que você sente de verdade, Jaques? Arrependimento ou medo de ficar sozinho? Por um instante ele se cala. A frieza da pergunta o desarma, mas logo retoma o controle. Talvez os dois, responde fingindo vulnerabilidade. Mas é um começo, não é? Léo o encara firme. Você não me engana. Eu sei que por trás desse olhar de coitadinho ainda existe o mesmo homem arrogante que destruiu o próprio irmão por inveja. Se quer perdão, procure primeiro a si mesmo. Porque de mim, você não vai ter. A tensão paira no ar. Jaques, forçado a manter a postura,
apenas baixa a cabeça e murmura: mesmo assim, eu precisava tentar. Ele sai lentamente, sob os olhares atentos de todos. E embora sua atuação tenha sido convincente, Léo sente que há algo sombrio por trás daquele falso arrependimento. Filipa espera por Jacques na mansão dos Boaz. Está ansiosa, mas também desconfiada. Quando ele chega, ela o recebe com um olhar avaliador. E então? Fez o que prometeu? Sim, responde com voz suave. Falei com a Léo. Foi difícil, mas precisava ser feito. Ela observa o semblante dele, calmo, quase sereno, e por um momento acredita. Fico feliz. Talvez ainda haja uma chance para você. Aproveitando o momento, Jacques avança com seu plano. Filipa, eu quero fazer as coisas certas agora. Quero que a Sofia volte a morar aqui, na mansão. Essa casa é dela também. É parte da história dela. Eu posso cuidar para que tudo seja seguro, tranquilo. Ela precisa de um lar. A proposta toca Filipa, que há tempos vinha pensando em proporcionar mais estabilidade à filha de Abel. Ainda assim, hesita. Você acha mesmo que é o momento certo? Claro que sim, responde ele com um brilho calculado no olhar. E mais, eu quero que você entre com o pedido de guarda. Sofia precisa de você. Eu posso te ajudar com os trâmites, tenho contatos, advogados. Quero que confie em mim. Filipa respira fundo, emocionada. As palavras de Jacques parecem cheias de boas intenções. E pela primeira vez em muito tempo, ela vê no rosto dele uma expressão que se assemelha à ternura. Está bem, diz, suavemente. Mas, por favor, não me decepcione. Jacques sorri vitorioso. O plano está funcionando. Sua falsa imagem de redenção começa a se consolidar. E aos olhos de Filipa, ele parece realmente outro homem. Mas o disfarce não convence Léo, que logo conta a Samuel o que aconteceu. Samuel, ao saber da visita do tio, fica furioso. Ele foi até você? E teve a cara de pau de pedir desculpas? Léo confirma, cruzando os braços. Pediu sim, mas eu vi nos olhos dele. Era tudo encenação. Jacques não muda, Samuel. Ele só muda de máscara. O rapaz sente o sangue ferver. Desde que Jacques arruinou a reputação da família e tentou tomar o controle da Boaz, Samuel vive em alerta. Saber que o tio agora tenta manipular Filipa é a gota d'água. Eu não vou deixar ele enganar mais ninguém. Nem a Filipa, nem a minha avó, nem ninguém decidido. Samuel vai até a mansão dos Boaz. Quando entra, encontra Jacques no jardim, fumando em silêncio. O vilão percebe o olhar do sobrinho e abre um sorriso cínico. Veio me dar os parabéns, Samuel. Parece que até a Filipa está começando a acreditar em mim. Samuel se aproxima, furioso. Acreditar em quê? Na sua farsa? Você nunca mudou, Jacques. Continua o mesmo covarde que destruiu o Abel e tentou acabar com a nossa família. Jacques ri com desdém. Cuidado, sobrinho. O ódio cega. Eu só quero fazer as pazes. Se você não entende isso, o problema é seu. Mas Samuel não se contém. Paz? Você fala de paz depois de tudo o que fez? Você arruinou a Boaz, humilhou minha avó e agora quer bancar o homem arrependido? Pede desculpas ao meu pai, então. Pede desculpas ao Abel. Se tiver coragem. A menção ao irmão desperta algo em Jacques. O sorriso desaparece e o olhar endurece. Não fale do Abel comigo, garoto. Você não sabe o que aconteceu entre nós. Eu sei o suficiente. Sei que ele te amava e que você o traiu. O silêncio se estende por alguns segundos. Jacques dá um passo à frente, o rosto tomado por uma mistura de dor e raiva. Você acha que me entende, Samuel? Seu pai sempre foi o preferido. Sempre teve o amor que eu nunca tive. Eu só queria o meu lugar. E destruiu tudo para conseguir isso, responde Samuel com firmeza. Agora vive preso à própria culpa e tenta enganar os outros fingindo que mudou. Mas a verdade é que você não tem coragem de enfrentar o homem que se tornou. Jacques o encara, sem palavras. Pela primeira vez, o sobrinho o desnuda completamente. A máscara cai, mesmo que por instantes. Filipa aparece à porta, assustada com o tom de voz dos dois. Chega, vocês dois! Isso não vai levar a nada! Samuel respira fundo e se afasta, sem tirar os olhos do tio. Fique de olho nele, Filipa. Ele ainda vai te machucar, Jacques, por sua vez, finge indignação. Viu o que eu tenho que aguentar? Eu tento mudar, mas ninguém acredita. Filipa o encara com um misto de tristeza e confusão. Parte dela quer acreditar no arrependimento,
mas o instinto lhe diz que algo não está certo. Eu só espero, Jacques, que tudo isso não seja mais uma mentira. Ele a observa em silêncio, e por um breve instante, o olhar de Jacques vacila, como se a própria consciência começasse a pesar. Mas em seguida ele força um sorriso, segura a mão dela e sussurra: "Eu juro que é verdade." Enquanto isso, do lado de fora, Samuel e Léo trocam olhares apreensivos. Ambos sabem que o jogo ainda está longe de acabar. Jacques pode até fingir arrependimento, mas o que realmente o move é o mesmo veneno de sempre: o desejo de controlar, de vencer, de se vingar. E nas sombras da mansão Boaz, o homem que jura ter mudado apenas aguarda o momento certo de mostrar quem realmente é, provando que, às vezes, o pior disfarce é aquele que mais se parece com a verdade. Dona de mim, Wanderson retorna de surpresa e vira aliado de Tânia para se vingar de Jacques. O retorno de Wanderson promete balançar completamente os próximos capítulos de Dona de Mim. O malandro que estava desaparecido desde o início da segunda fase da novela, volta com sede de aventura e de vingança. Mas desta vez, seu reencontro com Tânia vai mudar o rumo de tudo. Ela, tomada por um surto de ciúmes e dor, decide aceitar uma proposta antiga do golpista: unir forças para destruir Jacques e Felipa, o casal que ela mais odeia no mundo. O reencontro explosivo. Tudo começa quando Tânia Paola Oliveira descobre que Jacques, Fabrício Boliveira e Felipa, Letícia Collin, estão juntos. A cena acontece em um elegante restaurante do centro, onde os dois aparecem de mãos dadas, trocando olhares apaixonados. Tânia, que vinha seguindo o ex há dias, decide entrar no local sem ser convidada. Vestida de preto, com os olhos marejados e o coração em pedaços, ela caminha até a mesa deles. A tensão é imediata. Os clientes percebem a energia pesada no ar. Felipa tenta manter a compostura, mas Jacques se levanta desconfortável. "Tânia, não faz isso aqui, por favor", pede ele em voz baixa. "Não acredito que você teve a coragem de me humilhar assim, Jacques. Depois de tudo que eu fiz por você?", responde ela com lágrimas escorrendo e a voz trêmula de ódio. Felipa tenta intervir, mas Tânia explode. "E fica quieta, sua sonsa. Você acha que ele te ama? Ele só tá contigo porque eu deixei." Jacques segura o braço dela para tentar acalmá-la, mas Tânia puxa com força e sai do restaurante pisando firme, sob os olhares curiosos dos presentes. É o ponto de virada. A partir daquele momento, ela decide que vai se vingar, nem que precise destruir tudo ao redor. O início da vingança. De volta à sua cobertura, Tânia passa a noite em claro, andando de um lado para o outro, olhando para as garrafas de vinho abertas e os papéis da Boaz espalhados sobre a mesa. Ela lembra das humilhações, das brigas e da forma como Jacques tirou dela o controle da empresa. De repente, algo dentro dela se rompe. Ela pega o telefone e liga para Ricardo, Armando Babaioff, o amante com quem teve um caso intenso, mas conturbado. Ele atende com um tom preguiçoso. "Tânia, já é tarde. O que foi agora? A gente precisa conversar." E é sobre o vídeo. A menção ao vídeo deixa Ricardo em alerta. Trata-se da gravação que mostra Jacques sabotando o carro de Abel, Johnny Massaro, uma prova que pode destruir o empresário. Ricardo finge estar tranquilo, mas o medo o consome. Tânia, no entanto, está decidida. Ela quer usar o vídeo para acabar com o ex, e se precisar, vai fazer isso sozinha. O plano dá errado. No dia seguinte, Tânia marca um encontro com Ricardo em uma casa afastada, nos arredores do rio. O clima é de tensão. Assim que ele chega, ela o recebe com um sorriso falso e uma taça de vinho. Ele percebe o tom estranho no ar. "Você tá bem?" pergunta ele, desconfiado. "Tô ótima. Só quero resolver umas pendências", responde com um olhar frio. Mas quando ele menos espera, Tânia o surpreende, saca uma arma e o obriga a sentar. Com uma corda, o amarra à cama, deixando-o completamente vulnerável. Ricardo tenta manter a calma, mas o pânico cresce. "Tânia, você tá louca?" "O que é isso?" "Louca? Louca é quem acredita no amor. Eu fui feita de idiota. Agora quem vai sofrer é você." Ela tenta arrancar dele a localização do vídeo, ameaçando-o com a arma. Ricardo finge colaborar, mas secretamente aproveita o momento em que ela se distrai para alcançar o celular no criado mudo e enviar um alerta à polícia. Tânia percebe tarde demais. Quando as sirenes começam a ecoar ao longe, ela entende que foi traída. Fuga e desespero. A sequência que vem a seguir é uma das mais eletrizantes da novela. Tânia entra em pânico, mas ainda assim tenta manter o controle. Ela agride Ricardo com uma coronhada, pega o carro e foge às pressas.
Enquanto dirige em alta velocidade, sua mente é tomada por lembranças. O dia em que Jaques a abandonou, o momento em que Rosa, Adriana Esteves, a expulsou da Boaz, as humilhações públicas. Tudo isso se mistura num turbilhão de raiva e dor. Ao mesmo tempo, a polícia monta um cerco. As rádios começam a noticiar que Tânia está sendo procurada. Rosa, ao saber da notícia, entra em colapso e comenta com Jaques: "Eu sabia que isso ia acabar mal. Essa mulher não tem limite, Jaques." Mas Jaques, em vez de sentir alívio, demonstra a culpa. Ele sabe que teve sua parcela de responsabilidade em tudo. Apesar dos erros, ele sente que Tânia está perdida, e que o pior ainda está por vir: o reencontro com Wanderson. Enquanto isso, Tânia segue sem destino, dirigindo por horas até que o carro quebra numa estrada deserta. Ela sai, anda pela beira da pista e cai no chão, exausta. É nesse momento que ouve o barulho de um motor velho se aproximando. Um carro antigo, coberto de poeira, para ao lado dela. O vidro desce lentamente e de dentro surge um rosto familiar: Wanderson Jesuíta Barbosa. "E achei que você nunca fosse me ligar, boneca", diz ele com um sorriso debochado. Tânia, ainda incrédula, se levanta e encara o antigo comparsa. "Eu não tinha mais pra onde ir. Pois agora tem. Entra aí. O mundo é grande demais pra gente ficar chorando o homem pequeno." Ela hesita por alguns segundos, mas a necessidade fala mais alto. Entra no carro e os dois partem pela estrada. A trilha sonora ganha força, e o público entende que nasce ali uma nova aliança perigosa e imprevisível. Dona de Mim, Marlon surta ao descobrir que Cami reatou com Ryan e a acusa de traição. Nos próximos capítulos de Dona de Mim, o público vai acompanhar um dos momentos mais intensos da trama. A relação entre Cami, Marlon e Ryan vai chegar a um ponto de ebulição que mudará para sempre a vida desses três personagens. O amor, a mágoa, o ciúme e a decepção vão se entrelaçar em uma sequência de cenas cheias de emoção, discussões acaloradas e reviravoltas inesperadas. Tudo começa quando Cami, depois de semanas tentando se enganar e manter uma vida estável ao lado de Marlon, percebe que não consegue mais sustentar uma mentira. Ela até gosta do policial, reconhece a dedicação e o carinho que ele sempre lhe deu, mas o coração dela nunca deixou de bater mais forte por Ryan. A jovem se vê obrigada a tomar uma decisão dolorosa, mas inevitável: terminar o noivado com Marlon. O fim do noivado. A cena da devolução do anel será uma das mais impactantes da fase atual da novela. Cami se prepara durante dias, ensaiando as palavras que poderia usar para não ferir ainda mais o policial. No entanto, na hora da verdade, as lágrimas e a tensão falam mais alto. Marlon, ao ver a noiva segurando a caixinha com o anel, já pressente o pior. Ele tenta disfarçar, busca um sorriso, insiste em acreditar que é apenas uma crise passageira, algo que pode ser resolvido com paciência e diálogo. Cami, se for alguma dúvida, a gente conversa. Não joga fora tudo que a gente construiu assim, de uma hora para outra, implora o policial com os olhos marejados. Mas Cami respira fundo, segura a mão dele e com a voz embargada confessa: "Eu tentei, Marlon, juro que tentei. Mas eu não posso continuar ao seu lado sabendo que o meu coração nunca deixou de ser do Ryan. Seria injusto com você, e comigo também." O policial sente como se o mundo tivesse desmoronado. Ele segura firme o anel, não querendo aceitar, mas ao mesmo tempo percebendo que nada que dissesse naquele momento faria Cami mudar de ideia. O reencontro com Ryan. Pouco tempo depois, o destino coloca Cami e Ryan frente a frente novamente. Durante a gravação de um clipe da cantora Asi, Ryan aparece mais confiante, determinado a retomar sua vida após o período difícil na prisão. No set, ele interpreta uma cena romântica, na qual troca um beijo de mentira com uma atriz. O detalhe, porém, não passa despercebido por Cami, que observa tudo com o coração acelerado e um misto de ciúmes e desejo. O beijo encenado desperta nela sentimentos adormecidos. Quando as gravações acabam, Ryan percebe a presença da jovem e vai até ela. O clima é inevitável. "Você ainda se importa, não é?" provoca o rapper com um sorriso malandro. Cami tenta disfarçar, mas não consegue. As palavras se atropelam e no calor da emoção, eles acabam se beijando de verdade, selando o que os dois já sabiam: ainda existe amor ali. Ryan, então, toma coragem e a pede em namoro novamente. Cami, mesmo receosa, aceita, com a condição de que eles tentem agir com calma e maturidade dessa vez. O casal volta a viver momentos de ternura, trocando carinhos em público, como se quisessem mostrar ao mundo que estão prontos para enfrentar qualquer julgamento. A dor de Marlon. Mas essa felicidade não demora muito. Em uma tarde qualquer, Marlon, ainda tentando lidar com a solidão e a dor do rompimento, flagra Cami e Ryan juntos na rua.
Ele os vê de mãos dadas, trocando olhares apaixonados, rindo como se nunca tivessem enfrentado nada difícil. Para o policial, é como se uma faca tivesse atravessado seu peito. Sem conseguir se controlar, ele volta para casa transtornado. Lá, encontra Jussara, sua mãe, que percebe de imediato o estado do filho. Ele desabafa, conta tudo, fala da humilhação que sente, da raiva que o consome e da sensação de ter sido enganado. Ela me traiu, mãe. Estava comigo, mas nunca deixou de amar aquele marginal. Dispara em prantos. Jussara, sempre impulsiva e protetora, não pensa duas vezes, decide enfrentar Cami. Em uma cena que mistura drama e até um toque de humor, ela surge na frente da jovem com uma mangueira e no auge da raiva joga água nela, gritando que não vai admitir que façam seu filho de bobo. O confronto final. A confusão poderia ter terminado em briga de rua, mas Marlon chega a tempo de evitar um escândalo maior. Ele leva Cami para dentro de casa e, sozinho com ela, finalmente deixa sair toda a mágoa que guardava. Me diz desde quando essa traição acontece? Eu era o que para você, Cami? Só um passatempo até o Ryan voltar? Questiona, com os olhos marejados de dor. Cami tenta manter a calma, mas está visivelmente abalada. Não houve traição, Marlon. Eu só percebi que ainda amo Ryan. O que a gente viveu foi real, eu nunca brinquei com você. Mas não posso mais fingir. O policial, no entanto, não consegue acreditar. Para ele, tudo parece uma grande mentira. Ele questiona se algum dos momentos que viveram teve valor de verdade. Cami, sincera, garante que sim, mas deixa claro que não há volta. Na despedida, ela deseja que ele seja feliz e encontre alguém que o ame de verdade. Marlon, mesmo ferido, retribui o gesto, mas com a alma dilacerada. A cena termina com os dois se olhando em silêncio, cada um carregando sua própria dor. As consequências. Depois do término, Marlon entra em um período sombrio. Ele se joga no trabalho, aceita missões perigosas e parece não se importar mais com o próprio bem-estar. Seus colegas de delegacia notam a mudança e tentam alertá-lo, mas o policial insiste que precisa ocupar a mente para não enlouquecer. Já Cami, apesar da felicidade ao lado de Ryan, também enfrenta críticas. Parte da comunidade a acusa de ser inconstante, de não valorizar a estabilidade que Marlon lhe oferecia. Até Rosa, sua confidente, chega a questioná-la se fez a escolha certa. Você se deixou levar pelo coração, Cami. Mas será que o Ryan mudou de verdade? Será que ele vai te dar o que você merece? Questiona Rosa, plantando a dúvida no coração da amiga. Caminhos abertos para novos conflitos. A trama deixa claro que essa não será apenas uma história de amor versus rejeição. A escolha de Cami reacenderá antigas rivalidades, mexerá com o orgulho de Marlon e até influenciará o futuro de Ryan, que tenta provar para todos que não é mais o mesmo de antes. Enquanto isso, Jussara promete não deixar barato. Indignada com o sofrimento do filho, ela começa a tramar maneiras de atrapalhar o romance de Cami e Ryan, jurando que ainda verá os dois pagarem caro pela humilhação que Marlon sofreu. No fim, o público verá um capítulo marcado por emoções extremas, lágrimas, acusações, declarações de amor e despedidas dolorosas. Dona de Mim prova mais uma vez sua força ao mergulhar fundo nas contradições humanas, mostrando como o coração pode ser, ao mesmo tempo, fonte de felicidade e de destruição. Nos próximos capítulos de Dona de Mim, a novela das 9 que vem dominando as conversas nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp, o público vai acompanhar uma das sequências mais comentadas e polêmicas da trama, o envolvimento inesperado entre Marlon, Humberto Moraes e Bárbara, Giovanna Cordeiro. O encontro entre os dois, carregado de tensão, desejo e dilemas morais, vai se tornar um divisor de águas não apenas para os personagens diretamente envolvidos, mas para todo o núcleo que gira em torno deles. A trajetória de Marlon até esse momento já é marcada por sofrimento, perdas e uma luta constante contra as próprias emoções. O policial, desde o início da trama, foi apresentado como um homem íntegro, apaixonado por sua noiva Cami, Giovanna Lancelotti, a jovem doce, batalhadora e resiliente que conquistou o público. Porém, os caminhos de Dona de Mim não são lineares, e a vida dos personagens sofre constantes reviravoltas, muitas delas dolorosas. A crise entre Marlon e Cami começa a se desenhar ainda nos capítulos iniciais de outubro. Cami, que vinha lutando para superar o trauma brutal do estupro cometido por Ronaldo, Bernardo Schlegel, percebe que não consegue mais sustentar o relacionamento com Marlon. A jovem, em cenas carregadas de emoção, revela ao noivo que precisa de tempo e espaço para se reencontrar, para reconstruir sua autoestima e para lidar com as marcas invisíveis que a violência deixou. O pedido de afastamento não é apenas um gesto de dor, mas também de coragem.
Cami entende que não pode oferecer ao parceiro o mesmo tipo de relação que viviam antes da tragédia. Marlon, por sua vez, sente o mundo desabar. O policial, acostumado a lidar com situações extremas em sua rotina de trabalho, vê-se desarmado diante da vida pessoal. Ele tenta respeitar a decisão de Cami, mas não consegue evitar a sensação de abandono e a frustração de ver o amor da sua vida se distanciar. O baque maior vem dias depois, quando Cami decide colocar um ponto final definitivo na relação. Em uma cena simbólica e dolorosa, ela devolve o anel de noivado, devolvendo junto com ele todos os sonhos que haviam construído até então. Para piorar a situação, Marlon percebe que Cami está se reaproximando de Ryan L7Non, o músico carismático que sempre teve uma ligação especial com a jovem. Essa possibilidade de reconciliação entre Cami e Ryan acende uma chama de ciúmes e insegurança em Marlon, que começa a se sentir substituível. O policial se vê em um abismo emocional. Perdeu a mulher que ama, perdeu o futuro que havia imaginado. E agora precisa lidar com o fantasma de outro homem preenchendo o espaço que antes era seu. Sem saber como administrar essa dor, Marlon decide buscar refúgio naquilo que lhe dá alguma sensação de controle: o treino físico. Ele mergulha de cabeça nas sessões de kickboxing no galpão, tentando transformar cada soco, cada chute, em uma forma de expulsar a frustração e a raiva acumulada. É nesse ambiente, carregado de suor e disciplina, que Bárbara entra em cena de forma definitiva. A lutadora, que já havia demonstrado interesse por Marlon em outras ocasiões, percebe a vulnerabilidade dele e vê ali uma oportunidade. Diferente de Cami, que se afasta para se curar, Bárbara representa intensidade, ousadia e presença. Ela não tem medo de demonstrar desejo, não tem receio de quebrar barreiras, e encara a aproximação com Marlon quase como um desafio pessoal. No início, Marlon tenta resistir. Ele ainda guarda dentro de si o respeito por Cami e a fidelidade àquilo que viveram juntos. Porém, a insistência de Bárbara, combinada ao estado emocional fragilizado dele, começa a criar uma tensão palpável. Nos treinos, os olhares se cruzam com mais intensidade. As conversas, inicialmente triviais, ganham camadas de duplo sentido. Bárbara toca no braço dele de forma aparentemente casual, mas que provoca arrepios. É um jogo de sedução que se intensifica capítulo a capítulo, preparando o terreno para a explosão inevitável. A sequência decisiva acontece em meados de outubro, em cenas que prometem deixar o público em choque. Após um treino exaustivo, Marlon se dirige ao vestiário para tomar banho. A água escorrendo pelo corpo é, ao mesmo tempo, uma tentativa de purificação e de alívio. Ele acredita estar sozinho, mas Bárbara entra silenciosa, decidida. Com um gesto rápido, tranca a porta do banheiro e encara o policial com um olhar carregado de desejo. O diálogo que se segue é direto, sem rodeios. Bárbara deixa claro que não está ali apenas por atração física. Ela vê em Marlon alguém que poderia ser parceiro de vida, alguém que, em sua visão, deveria abandonar a polícia para se dedicar ao mundo das lutas, mundo em que ela mesma respira e sobrevive. É uma proposta ousada, quase absurda para o policial, que sempre colocou a carreira como uma missão. Apesar de rejeitar a ideia de largar a farda, Marlon não consegue resistir ao momento. O beijo acontece de forma arrebatadora, carregado de tudo aquilo que ele vinha reprimindo: desejo, carência, raiva, necessidade de sentir-se vivo. A cena, descrita nos bastidores como uma das mais quentes da novela até agora, promete ser um marco de audiência. Mas a intensidade do encontro não se sustenta por muito tempo. Assim que o beijo termina, a racionalidade volta à mente de Marlon. Ele se afasta, respira fundo e coloca um limite claro. Não vai abrir mão da carreira, não vai se transformar em alguém que não é. Ele pega a chave, destranca a porta e pede que Bárbara vá embora. A lutadora, ainda mais instigada pela resistência dele, sai com a promessa silenciosa de que não vai desistir. Essa sequência abre espaço para uma série de desdobramentos dramáticos. Primeiro, porque coloca Marlon em um conflito interno ainda mais profundo. Ele não apenas lida com o fim do noivado, mas agora precisa administrar a culpa por ter cedido a um impulso. Além disso, a relação com Bárbara pode se tornar uma bomba relógio dentro da trama. Se Cami descobrir, como vai reagir? Será que esse envolvimento destruirá de vez qualquer chance de reconciliação? Do lado de Bárbara, a insistência em conquistar Marlon se torna quase uma obsessão. A lutadora, acostumada a conseguir o que quer, enxerga no policial um troféu, uma vitória pessoal. Sua determinação em trazê-lo para o seu mundo de lutas pode levá-la a ultrapassar limites ainda mais perigosos, criando rivalidades e novos conflitos dentro da novela.
O público, por sua vez, deve se dividir. Alguns torcerão pela volta de Marlon e Cami, enxergando neles um amor verdadeiro marcado por superações. Outros, porém, podem se encantar com a química explosiva entre Marlon e Bárbara, criando uma nova torcida inesperada. Esse jogo de forças promete movimentar as redes sociais, alimentando debates acalorados sobre fidelidade, desejo e redenção. O autor da trama, ao